Olá, virginianos, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli e vamos fazer uma leitura para o signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente e Vênus para o mês de julho, ok? Vamos lá. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Imperador, no elemento terra, muito bom. Além de ser um arcano maior, é o número 4, que favorece, né? O número 4 é o número da matéria. Então, o elemento terra aqui de vocês vai falar de dinheiro, trabalho, compromisso de relacionamento, estrutura como um todo, saúde física. Então, o imperador traz essa estrutura, tá? Pode ser que o que varia, né? Às vezes, para alguns virginianos, isso fica mais evidente no trabalho, para outros fica mais evidente aí na vida social ou íntima, né? Às vezes você já está bem no trabalho, mas é a sua vida pessoal que de repente não está estruturada. O imperador traz essa estruturação. O imperador também, para mim, sempre figura uma pessoa importante, tá? Eu não sei se é você aqui que está numa posição de comando ou se você está lidando com alguém que tem essa posição de comando, ok? Elemento fogo, o cavaleiro de espadas. É uma carta que favorece o elemento fogo, tá? O Cavaleiro de Espadas está trazendo notícias. O fogo de vocês aqui, o seu fogo, signo de Virgem, o seu fogo aqui fala do quê? Dos seus desejos, claro, também fala da sua espiritualidade, fala das suas decisões, das suas ações, daquilo que você diz e daquilo que você faz, né? Quando a gente diz tem um poder, mas quando a gente faz, obviamente que a gente valida tudo isso, né? Então, sim, eu não falo, mas faço, vale mais do que só falar. Mas falar também, mesmo que eu não faça, é claro que cria também um tipo de energia, tá? Só para ficar claro aqui. O Cavaleiro de Espadas pode ser uma comunicação que você esteja recebendo ou que você esteja dando. Mas essa comunicação, ela tende a trazer, provavelmente, aquela consolidação. Pode ser a resposta de um trabalho que você estava esperando, de uma promoção, né? Alguma coisa que realmente te ajude a consolidar, tá? Pode ser que você queira fazer aqui uma declaração aqui para você ter um relacionamento, você quer ter esse relacionamento sério, você receba essa declaração. Então, seria mais ou menos por aí, tá? Mas tá favorável, bastante forte aqui o elemento fogo também. 4 de espadas no elemento ar, é uma carta do elemento ar, então favorece o elemento ar. Só que o 4 de espadas fala de... Eu não estou muito afim de ficar pensando demais. Pode ser também aqui um cansaço mental, né? Sabe que às vezes a gente precisa de um balanço. Então eu tô bem, assim, tenho a minha mente legal, tá tudo bem, tá funcionando perfeitamente bem. Eu consigo enxergar as coisas e tudo mais. Só que tem aquele momento que eu tô cansado ou cansado. Eu preciso fazer um balanço. Então eu vejo que no mês de julho, pode ser que isso seja exatamente porque tem alguma coisa que se concretize. Então você veio trabalhando por alguma coisa, ou você veio... né, querendo resolver essa questão aí com alguém, porque pode ser um relacionamento, né, se isso vai para outra fase ou não. E aí o que acontece? Nesse processo você acaba conseguindo e você dá esse tempo aqui, tá? Com o 4 de espadas. No sentido de, agora acabei, deixa eu fazer um balanço de tudo que eu fiz e tudo mais, tá? Então, não chega a ser um problema, pode ser uma fase onde... eu dou um tempo, pode ser até realmente um tempo de férias que você precise, tá? Existe um certo cansaço mental. 8 de ouros, aqui no elemento água, tudo favorecido do signo de Virgem. O 8 de ouros traz aqui uma experiência, um amadurecimento em termos de relacionamento, tá? E o 8 de ouros dá estrutura, obviamente, também para as suas emoções, e cria essa estrutura também, ajuda a consolidar uma estrutura em termos de relacionamento com as demais pessoas. Então, aqui é muito forte que você pode estar realmente consolidando as suas relações. Pode ser também no profissional. Como é que eu consolido? Eu meio que recebo algumas notícias, né? Ou você está entrando aqui numa empresa, ou você está tendo uma melhora no seu cargo, tem alguma coisa aqui com a qual você vai trabalhar no sentido de receber informações e provavelmente você vai fazer essas escolhas, né? Com quem você vai se consolidar ou não. Mas a ideia é de que você quer se consolidar com pessoas, você quer fazer escolhas aqui no mês de julho
para você poder construir, né? Com o 8 de ouros, tem também uma questão, se for social, da gente compartilhar aquilo que a gente sabe, né? O 8 de ouros tem uma pegada assim de discípulo, mestre-discípulo, então poderia até ser aqui para quem de repente está pensando em fazer treinamentos, né? Olha, eu tenho já muita experiência, mas talvez seja o momento de eu fazer treinamentos, né? Na verdade, é o que a gente deveria ter, né? Claro, de maneira bastante consciente. Você faz muito bem algo, depois chega um momento que você vai ensinar os outros, até porque a parte de fazer as coisas exige mais. A gente vai ficando mais velho, é natural que a gente não tenha o mesmo pique, né? Isso é a vida, né, gente? É normal que a gente não tenha o mesmo pique. Uma criança, quando nasce, está cheia de energia. Então, isso é o que é fato, tá? Você pode estar melhor ou não com a sua idade, mas o fato é que a gente envelhece, a gente já vai perdendo, né? Nós não temos a mesma energia que a gente tinha anteriormente, tá? Quando a gente é jovem. Então, o que acontece? Com o 8 de ouros, eu tenho muita experiência. Então, eu já não preciso estar fazendo, eu posso ensinar, até porque, de certa forma, vamos pensar que a gente não precisa partir do zero, né? Se as coisas são ensinadas de geração a geração, a próxima geração parte daquele momento, né? Aproveita essa experiência do 8 de ouros aqui do signo de Virgem, por exemplo, e vai para frente. Então, pode ser que essa questão aqui do mestre e tal, pode ser num nível bastante social, então você pode estar fazendo inclusive um trabalho voluntário, de repente, tá? Só estou falando aqui porque essa ideia está presente em termos de relacionamento, ou simplesmente você, em termos profissionais, pode estar partindo para um lado de até mesmo comandar mais, usar a sua experiência ao invés de estar fazendo, você está ensinando os outros a fazerem, né? Seria mais ou menos isso. Então, você fica numa posição um pouco mais fixa, porque você tem essa estratégia, você tem este conhecimento e esta experiência, tá? Eu sempre acho que a pessoa que tem experiência prática, ela sabe muito mais do que a pessoa que só aprendeu teoricamente, né? Não tenha dúvida, né, gente? A gente sabe que quando a gente aprende, na prática a teoria é outra, não é isso? E não que seja muito diferente, mas a gente tem muitas variáveis que quando a gente vai aprender qualquer assunto, não estão lá, né? E aí quando a gente sabe, quando a gente vai trabalhar, a gente se encontra com essas demandas, né? Que não estavam no script, não é isso? Você fala, caramba, isso eu não aprendi, o que eu vou fazer? Então, obviamente, que a pessoa que tem muita experiência, ela já passou por coisas semelhantes, né? Então, essa ideia de você estar numa posição de que, num lugar onde você pode contribuir com a sua experiência, você sabe muito sobre alguma coisa, tá certo? E às vezes também pode ser simplesmente uma contribuição pessoal, por exemplo, você tem uma experiência de vida mesmo, sei lá, passou por coisas bem complexas na sua vida pessoal. Isso também pode ser, uma experiência, né, que você pode compartilhar, claro, tá bom? Então não precisa ficar preso ou presa só na questão do profissional em termos técnicos. Mas também temos esse lado, sem dúvida. Vamos ver corpo. 4 de ouros. Vocês querem evitar a fadiga, né? Como diria o seu Jaiminho, né? O 4 de ouros, eu estou economizando energia. Eu acho que você batalhou muito para chegar num certo ponto aqui de um projeto, você se consolida. Sinto realmente que você precisa de um momento em julho, que seja um final de semana mais prolongado, você arranja pega uns dias, para você desligar a cabeça e descansar, tá? Por que o 4 de ouros fala de estabilidade, né? Mas fala também da gente economizar. Claro que eu poderia dizer também que você poderia estar, né? O 4 de ouros, você poderia estar sedentário ou sedentária, mas a ideia é que eu já vi que mentalmente vocês estão muito cansados. Então, todo o processo aqui mostra, na verdade, que você chegou num ponto aqui e que agora, de certa forma, você tem que se consolidar, tá? Então, o 4 de ouros sozinho, ele poderia dizer só que você poderia estar parado, ou você já tem estabilidade, mas não, aqui você tem que alcançar essa estabilidade física, né? Se recompor, vamos dizer assim, tá bom? Na mente, o cavaleiro de espadas, tá? O cavaleiro de espadas tá aqui no seu elemento fogo. Você provavelmente entra em julho super acelerado ou acelerada com esse objetivo que você tem, tá? Que é ou melhorar a sua posição, ou se consolidar aí, sei lá, se você tem um negócio no seu mercado, de você se estruturar aqui na sua relação, né? Para quem já tem uma relação, entrar numa fase mais madura dessa relação, no sentido realmente da gente usar as nossas experiências e se reconstruir,
ou realmente você já está numa relação e você quer para a próxima fase, né, tornar isso mais sério, tá? Então tudo isso está muito presente aqui e você tá, pode ser que todos esses assuntos juntos não aconteçam para o signo de Virgem, pode ser que para vocês tenha, para um tem mais foco numa área, para outro tem foco numa outra área, mas a ideia é que aqui você entra meio acelerado, pode ser também porque você recebe realmente uma notícia ou você recebe uma informação e você fala, bom, agora a partir dessa informação eu tenho que me direcionar, né? Então é um momento que você realmente vai ficar cansado ou cansada, porque você vai usar a cachola aí bastante, né? Vai estar bastante acelerado. Sabe também quando a gente recebe, me dá essa sensação aqui, uma notícia, você fala, agora, eu vou aproveitar essa informação, essa notícia, é agora ou nunca? Então você se foca. Então eu sinto que estava faltando alguma coisa aqui para você ter mais clareza a respeito de um caminho. Você acaba tendo essa clareza e você vai, na sua mente, você vai projetar todo esse caminho para conseguir, você vai conseguir. E ao final você vai estar cansado ou cansada, tá? Eu sinto, principalmente mentalmente, depois que acaba, você fala, preciso dormir uns 3 dias, né? Nesse sentido, tá bom? Espiritualidade, 10 de ouros, e a espiritualidade tá muito forte, essa questão do terra, pelo menos em julho aqui apareceu muito a espiritualidade com o terra. A espiritualidade com o terra é o seguinte, olha, a minha religião é como eu tô agindo no dia a dia, é como aqui no caso do 10 de ouros, é como eu sou com a minha família, né? Porque claro, tirando os casos extremos, né? Porque às vezes também o outro tem livre-arbítrio, né? Não adianta eu estar querendo salvar o mundo, né? Se eu não consigo ter, né? Exigir do universo, por exemplo, né? Paz, equilíbrio, né? E se eu não consigo encontrar este caminho e este equilíbrio e esta paz no ambiente que eu estou. O 10 de ouros é muito forte as questões de sangue, mas pode ser também as questões de comunidade, no sentido de eu vivo no mesmo local. Então, o que vocês têm em comum? A terra. O que a gente tem em comum com a família? O sangue. Tá? Todos têm, de certa forma, tem essa ligação com o elemento terra mesmo, as questões materiais. Então, eu preciso entrar em harmonia com o grupo que eu estou, onde eu estou. Mas que nem eu nasci, eu não quero viver no Brasil. Tá bom, então você muda do Brasil, mas você tem que estar bem aonde você está ali, com essa terra que você está, em cima, né? Então é nesse sentido. Eu sinto que essa espiritualidade é isso, eu estou em harmonia com a minha família, com as pessoas que estão aqui no meu entorno e ali na minha comunidade, né? Onde eu moro, onde eu estou fixado ou fixada, ok? Então eu sinto que para vocês isso também vai ser bastante favorável, né? Você pode ver que aqui a gente tem um círculo e todo mundo, né, tá em volta da Terra aqui. Então a gente tem uma harmonia, um equilíbrio nessa situação e também a comunidade do trabalho, né? O trabalho, ele, apesar de cada um vir de um lugar, mas é um lugar em comum onde a gente passa bastante tempo, então também eu preciso entrar em harmonia. A harmonia é a sua espiritualidade em julho, tá? Que não adianta rezar, isso eu quero dizer. Claro que adianta rezar, mas não adianta rezar e ter fé e tal e ser uma pessoa babaca no seu cotidiano, você entende? É isso. Eu tenho um monte de teoria, não aplico nenhuma, né? Então, a ideia da espiritualidade aqui eu não sei o que é bom, eu não estudei nada, eu não tenho religião. A minha religião é ser uma pessoa decente, ser uma pessoa que deseja ver também o bem dos outros, né? Ver o equilíbrio e a abundância, ponto. Aqui na questão do dinheiro, o cavaleiro de paus, a intensidade, aqui tem uma certa correria, depois a gente vai entrar mais a fundo. Essa correria do cavaleiro, porque as duas cartas mais rápidas aqui saíram, né, do baralho, que são as cartas do cavaleiro de espadas e o cavaleiro de paus, tá? O de espadas, inclusive, aconteceu, ela apareceu já 2 vezes. A questão é que aqui provavelmente tem uma notícia e esse processo que vai culminar aqui na sua estruturação, na sua consolidação, é como se o tempo fosse curto, né? E dá a impressão disso. Eu não sei se aqui é um investimento que você vai ter que fazer, então o Cavaleiro de Paus traz essa intensidade no sentido dessa corrida em relação ao dinheiro, tá? Pode ser também que aqui tenha uma questão financeira que você tem que tomar cuidado dentre todas as opções. Sabe aquela coisa? A gente tem uma fase que... tem uma coisa aqui que vai ser... que é boa financeiramente, mas é por tempo limitado, sei lá. Né? Pode ser que no Cavaleiro de Paus é alguma coisa que eu não consolido, né? Mas o Cavaleiro de Paus também é uma grande movimentação, uma superação também, né? Eu coloco a minha força
da vontade, né, do desejo para superar aqui algum tipo de obstáculo. Então pode ser que, eu acho que neste caso está mais, diante de todas as cartas, mais favorável esse sentido, né, de eu receber uma notícia, querer me consolidar aqui com a carta do Imperador no Terra para as questões financeiras e eu correr atrás dessa oportunidade. Depois a gente vai se aprofundar. As de ouros no trabalho. É uma oportunidade no trabalho que, obviamente, trabalho e dinheiro aqui tá rolando junto, né? Porque às vezes o dinheiro é a nossa forma de lidar com o dinheiro. Dinheiro também é uma questão que depende de família, muitas vezes, né? Para muita gente, claro que não é para todo mundo, tá? Então, o dinheiro não tá vendo só da questão do seu trabalho. É uma das fontes, é uma das maneiras de a gente lidar, porque é a fonte. Mas a questão do dinheiro, ela tem muito mais a ver com a sua relação com o dinheiro, ok? As de ouros aqui mostram uma oportunidade no trabalho. E essa sacerdotisa aqui na questão dos relacionamentos, a sacerdotisa ela mostra um certo um impulsionamento nosso, né? Um impulsionamento no sentido sabe quando a gente tem uma intuição e a gente começa a pensar naquilo, a gente não quer aquilo simplesmente surge, né? Essas são as águas aqui do inconsciente que estão vindo. Pode ser que você use muito a sua intuição, né, nos seus relacionamentos, né? Mais do que fatos, você use a sua percepção. Você fala, pô, essa pessoa não fez nada pra mim, mas toda vez que eu tô perto dela, eu tenho alguma coisa que não... Eu brinco que nem o pessoal do interior fala, não orna, né? Porque sabe aquela coisa que a pessoa fala A, mas ela tá o tempo inteiro parecendo B, sabe? Que tem muito, né? Isso tem muito. A pessoa fala as coisas, mas ela não percebe que ela não é nada daquilo que ela está dizendo, né? Que ela é exatamente o oposto, mas ela fica falando aquilo, né? Isso pode ser a respeito aqui do trabalho, né? Da sua vida particular. Então, eu sinto que você vai usar a sua intuição, porque quando as coisas não são óbvias, né? A gente sabe que com o 8 de ouros você quer construir. Então alguém chega para você e fala assim, não, eu quero construir, mas a pessoa não entende que para construir com o elemento terra, eu tenho que ter comprometimento, eu tenho que ter, por exemplo, organização, né? Você imagina que você quer crescer, imagina as células, né? Então, até um bebê, imaginar um feto. Quando a célula não se multiplica de maneira organizada, existe uma organização. Às vezes a gente não entende o estilo de organização, mas existe sempre uma organização. Então você vai perceber, né, que tem gente que vai falar assim, não, eu quero construir com você, mas essa pessoa não tem compromisso nenhum, tá? Então o que acontece? Não vai construir absolutamente nada, vocês sabem, né? Então você já vai sacar, provavelmente assim que você vai separar com quem você vai querer investir aí o seu tempo, né? Com quem não, ok? Vamos pegar 3 cartas para as questões aqui do dinheiro, só pra gente ver aqui. O que é esse Cavaleiro de Paus? O Papa. O Cavaleiro de Paus de novo. E a carta da Lua. Em relação ao dinheiro, 18 com 5, 23, 5 Papa. Aqui tem alguma coisa a ver com um compromisso, que surge como uma oportunidade e você vai correr para conseguir, tá? Só que assim, você vai usar bastante a sua intuição, principalmente na hora de fechar os negócios, porque na hora de haver uma negociação aqui, seja para você assinar um contrato, comprar e vender alguma coisa, mas para a maioria isso tem a ver com o trabalho, você sente que tem alguma coisa que está oculta. E eu acho que tem a ver com as pessoas e você vai usar a sua intuição. É isso que eu vejo. Porque também você vai ter que usar a sua intuição e que você não sabe de tudo, você vai ter que tomar uma decisão. Porque aqui parece que tem que haver uma decisão muito rápida, uma ação muito rápida. 2 vezes o Cavaleiro de Paus. Entende? E eu sinto que você não tem muito tempo para conseguir todos os dados que você queria a respeito aqui de uma situação financeira. Então você vai usar a sua intuição. Entendeu? É isso. Mas aqui eu sinto que tem, eu percebo, né, que tem a questão do compromisso, entendeu? Assim, de se consolidar algum tipo de contrato, ou de algum tipo de pacto, algum tipo de parceria, tá? Para alguns pode estar relacionado às questões familiares, questões de casa, tá? Aqui de um jeito mais específico.
Então, por exemplo, eu falei de vocês decidirem se vocês querem se consolidar ou não numa relação, né? Por exemplo, com certeza que para alguns que estão para as pessoas que estão nessa situação, você está decidindo se você casa ou não. E eu sinto que você quer alguma coisa muito rápido, tá? E que tem a ver aqui, inclusive de alguma coisa que possa incluir morar junto, né? E pelo jeito, sim, morar junto. Então, antes de casar exatamente, bonitinho, na igreja, pode ser que você decida aqui morar junto com alguém. Então, tem algum tipo de mudança. Só que você tem que fazer rápido, sabe quando você está numa fase que tem uma transição ou para você ou para outra pessoa e você já quer pegar o bonde, o trem está passando, fala, opa, vou subir nesse aqui, não quero pegar o próximo. Então, o julho é esse trem que está passando em relação a uma questão financeira e você vai ter que decidir, não tem tempo não vai ter outro, o outro só vai passar não sei quando. Então, meio que você não quer perder esse bonde aqui. Tá? Então, pode ser uma oportunidade de trabalho, uma oferta de emprego, que talvez você até precise mudar, né, aqui de local. Mas eu sinto favorável, eu sinto que você vai conseguir se consolidar e aqui no seu trabalho, com as outras pessoas. Então, no financeiro, aparentemente, apesar da certa correria, depois provavelmente você vai entrar numa fase mais equilibrada, ok? Vamos pegar 3 cartas para trabalho. Valete de ouros, 9 de espadas. É interessante, uma oferta, só que o 9 de espadas mostra um pouco de medo, né? Então, sim, é alguma coisa que tem muito forte, algo novo no trabalho. Pode ser um cliente novo, um negócio novo, pode ser um trabalho novo, uma função nova. É muito favorável, vai te trazer equilíbrio, tá? Mas pode ser que na prática também você precise, com 6 de ouros, vamos supor, eu preciso realmente começar essa nova fase, talvez você precise de ajuda, né? E você quer pessoas perto de você que realmente vão fazer essa troca de maneira equilibrada, tá? Por isso que tem essa questão muito forte das escolhas. Só que assim, eu sinto que você tem um pouco de frio na barriga com esse 9 de espadas em relação a essa nova fase de trabalho. Pode ser um negócio grande, né? Porque a gente tem o As de ouros. E apesar de você ser bom financeiramente, eu acho que é. E também você vai ter bastante autonomia, no sentido que você vai poder tomar decisões, mas não necessariamente você vai poder fazer sozinho, né? Então você vai precisar da ajuda das pessoas e eu acho que você, no fundo, sabe muito pouco. Sabe quando a gente tem que tomar uma decisão de sim, mas o cenário como um todo a gente só vê parte dele? Então eu sinto que isso na prática do seu trabalho, tá tudo bem, você fala sim, você vai fazer essas escolhas, né? Vai escolher quem você quer dar chance, quem realmente vai estar comprometido com você, só que você vai ter bastante medo aqui, tá? Eu sinto que você queria isso, mas ao mesmo tempo você fala, pô, agora chegou, o que eu faço? Né? Eu tenho um pouco de medo de lidar com isso. Pode ser que você ache que não, mas seja lá qual foi a experiência que você já teve antes, que pode ser que em termos, por exemplo, de trabalhar com equipe ou de formar equipes, talvez você já tenha tido algumas decepções, né, aí na sua vida. Mas lembrando que na carta do elemento água dá o 8 de ouros. Você tem experiência, exatamente por causa disso. Você tem experiência, então usa a sua experiência, né, para poder aqui tomar as decisões. Eu sinto vocês usando muito a intuição, porque é isso que a gente usa quando a gente não tem todos os dados, né? É aquele momento que a gente não entende muito bem, mas os nossos dois lados do nosso cérebro estão funcionando, né? Então a gente não está exatamente criando uma linha de pensamento, mas a gente cria uma sensação. Porque é muito rápido, né? Então não deu tempo da gente processar os porquês. Mas você fala, não, pera, isso tá, né? Eu acho que eu postei alguma coisa no Instagram. A dúvida já é uma resposta, né? É óbvio que você tem que estar bem para você também não ter dúvida sobre tudo, né? Porque aí ela não é uma resposta, né? Aí ela é só uma paranoia, certo? Vamos lá, relacionamento, 2 de paus. Escolhas, né? Você tá com muita opção aqui em relação aos seus relacionamentos, e eu acredito que isso tenha principalmente um foco profissional, mas se for emocional, você pode ter muitos amigos, tudo, mas eu sinto que você quer restringir no sentido de construir, né? Ou de estabelecer laços talvez mais fortes e profundos com X pessoas, até porque falta tempo, né? A gente não tem como, pode ser que, né? Seja isso, né? Não tenho tempo. 10 de paus. Isso mesmo, porque pode ser que você estava numa vibe de conhecer muita gente e tudo mais, quero estar bem com todo mundo, só que você está sentindo, principalmente nessa nova fase, que você precisa
fala, olha, eu não tenho como manter isso, né? Eu vou ter que dar prioridades, criar prioridades aqui nas suas relações, certo? E meio que você, vamos supor que às vezes isso pode estar rolando esse 10 de paus, né? Essa situação estressante, você não está conseguindo dividir trabalho e o tempo para, sei lá, para sua família, para sua casa, para a pessoa com quem você está. Então eu sinto que você vai ter que criar aqui, né? Vai ter que fazer algumas escolhas para conseguir, né? Atender aquilo que é importante, né? As pessoas que são importantes em todas as áreas da sua vida, certo? Então você vai ter que criar um mapa de prioridades. Rainha de Ouros, tá? Aqui pode ser que exista. Primeiro que, claro, a Rainha de Ouros traz prosperidade, tem a finalização aqui de um momento complicado, então é muito forte que se você estava aí saindo com uma pessoa ou outra, ou não tinha se decidido se você quer ficar com alguém ou não, você vai escolher, tá? E isso vai estar forte em todas as suas relações. Talvez você quisesse evitar, porque quando a gente tem que fazer escolhas, quem fica de fora fica sempre chateado, né? Eu acho que não era isso que você queria, mas também a pressão que você vem sofrendo não dá mais, né? Você quer um pouco mais de estrutura e paz, estabilidade. Então, eu sinto que aqui você vai entrar numa fase de muito mais prosperidade. A Rainha de Ouros, obviamente, para as relações, são relações com as quais eu posso frutificar. Toda relação pode frutificar. Não, né? Tem relações que são claramente relações que a gente tem, elas são importantes, mas são relações que a gente tem exatamente para extravasar, só por prazer, né? Mesmo, a gente não tem projeto em comum, sabe? A gente não tem tanta intimidade assim, né? Com a Rainha de Ouros, o elemento terra fala de cumplicidade. A cumplicidade aqui, seja no trabalho, seja na relação pessoal, vai ser muito importante. Então, por mais que eu conheça todo mundo, tá me faltando ter aquelas pessoas X, porque eu não tenho tempo para atender todos, né? Que eu tenha mais cumplicidade. Então, eu sinto que você sai de uma fase, talvez, de falar com muita gente e tal, e se consolida aqui numa relação. Isso é muito clássico se for num relacionamento íntimo aqui, se eu tô conhecendo uma pessoa aqui, uma pessoa ali, né? Às vezes até sair com uma pessoa, mas não tá rolando nada de sério, depois acabei conhecendo outra, mas fico pensando na primeira, então eu sinto que você se consolida, tá? Eu não tô falando aqui que você sai com todo mundo, mas a ideia é que eu não sabia bem o que eu queria, mas eu começo a me lembrar de pessoas com as quais eu saí, e de repente eu quero falar, pô, não, vamos ver se eu sempre estou pensando nessa pessoa, né, eu quero me consolidar, eu quero sentir isso, essa cumplicidade e sentir que eu posso construir, né, florescer aqui com essa pessoa, tá bom? Virginianos, essa foi a sua leitura, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, um beijo e até mais.